Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. E no programa de hoje você conhecerá um pouco mais do trabalho, o currículo integrado na educação profissional técnica em enfermagem, a compreensão dos professores. Conosco está o seu autor, o mestre em educação pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, Guilherme Ildebrando Curado. O seu orientador nessa pesquisa foi o professor Dr. Nonato Assis de Miranda. Guilherme possui graduação em enfermagem pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, especialização em docência na educação profissional técnica de nível médio na área da saúde pela mesma instituição e é responsável pela Escola de Enfermagem da Santa Casa e Unidade de Ensino Profissionalizante na Irmandade da Santa Casa Misericórdia de São Paulo. Guilherme, obrigado pelo seu tempo. Enfim, nos encontramos aqui para falar um pouco do seu trabalho, que eu li, te dou os parabéns. Foi muito bem feito, viu? Arquimedes, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Me sinto, assim, lisonjeado e estou à disposição. Então vamos lá, começando lá com a sua temática, né? A tua temática está na cara, tem relação direta com a sua atuação profissional, né? Quando você entrou no mestrado, essa inquietação da formação dos técnicos de saúde já estava no seu radar? Era algo que te incomodava ou foi a partir de uma negociação com o teu orientador que surgiu o tema? Quando eu me formei, eu fui ser enfermeiro assistencial. Isso foi lá em 2010. Daí eu fiquei 4 anos na assistência e, concomitante a isso, eu fui para a docência. E, mais ou menos lá em 2014, eu recebi uma proposta de ficar somente na docência pela mesma instituição, que é a Santa Casa de São Paulo. E aí eu acabei me desligando da assistência direta e fiquei na educação. E aí eu penso e digo que eu conheci a enfermagem pela educação, né? Então eu conheci a enfermagem pela graduação e pelos anos de assistência, mas de verdade o meu grande encontro ou reencontro com a enfermagem foi por meio da educação, quando para mim fez sentido as filosofias da enfermagem e da educação. Então, nesse sentido, eu comecei a ter essa inquietação realmente sobre a formação do técnico em enfermagem nível médio na educação básica, de uma maneira integral, né? E uma coisa que chama atenção também é que um dos norteadores do currículo em enfermagem e na saúde, de uma maneira geral, é o Sistema Único de Saúde, é o SUS. Então, ele dá as diretrizes aí, tanto nacionais quanto regionais, né, sobre o currículo em saúde, para as próprias escolas, né, de saúde. E um dos princípios mais importantes, assim, é o princípio de integralidade. No SUS a gente tem aí a universalidade, a equidade e a integralidade. E quando a gente fala em integralidade, é uma coisa bem ampla, é difícil de ser compreendida por ser complexa e se relaciona, assim, diretamente com a educação. Então, sendo educador, eu comecei a perceber quais são as integralidades do processo educativo e do ensino-aprendizagem na enfermagem. E aí me veio essa inquietação realmente de buscar uma compreensão maior sobre o currículo integrado na Escola de Enfermagem da Santa Casa, seguindo aí as orientações do Sistema Único de Saúde. E foi por isso que eu, junto com o professor Donato, nós decidimos realizar essa pesquisa para a gente saber qual é a percepção desses professores, sabendo que o professor ele é um sujeito aí essencial, né, para a formação. Então, ele tanto está ali com os alunos, quanto ele está junto com a gestão escolar. Então, nós gostaríamos de saber qual é a percepção dos professores sobre currículo integrado na educação profissional técnica de nível médio em enfermagem. Assim, então, até para deixar claro para quem nos ouve, que nos assiste, que embora você seja graduado no nível superior em enfermagem, não é isso? O teu foco de estudo não foi a graduação, sim o nível médio, são os tais técnicos em enfermagem, não é isso? Exatamente, foi na educação básica mesmo. Tá. Bom, então vamos lá, eu vou desconstruindo o teu projeto aqui. Então vamos lá, o
teu objetivo, você coloca lá, é identificar e analisar as compreensões dos professores da educação profissional técnica de biomédia e enfermagem acerca do currículo da escola pesquisada, que no caso foi a Escola Técnica aí da Santa Casa, né? Qual que era a tua hipótese, né? Você achava que os professores desconheciam ou que não seguiam algum currículo proposto? Porque aí eu vou abrir um hiperlink aqui. Como ex-professor, eu digo assim, às vezes a gente pega lá a ementa da disciplina e às vezes é conteudista, né? E vai lá e toca o barco, entendeu? É isso que mandaram abordar, eu vou abordar isso, você vai dar uma prova, dar alguns marcadores para ver se houve, entenderam, né? Enfim, de forma, de prova, enfim. E às vezes você não sabe nem o todo, né? Assim, de que forma que a minha disciplina conversa com o todo, né? Será que eles já aprenderam alguma coisa para entrar na minha disciplina agora? Era essa uma implementação também, se as pessoas conheciam o currículo do todo ou da parte, enfim, conta aí para nós. Sim, na verdade, por ser uma pesquisa, assim, predominantemente qualitativa, eu não tinha uma hipótese muito bem definida, né? Eu tinha percepções, essas provocações aí sobre o currículo integrado, e eu tinha uma questão aí em relação à formação dos professores, a formação pedagógica dos professores. Por quê? Porque aqui na instituição, não diferente de outras, né, nós percebemos que a atuação profissional desses docentes, ela está muito relacionada com questões mais técnicas, tecnicistas, né, do próprio conteúdo específico do conhecimento. E já sabia, assim, mais ou menos, sobre a formação pedagógica, se esses professores possuíam, se não possuíam, se eles iam se constituindo como professores empiricamente, né? Sim. Mas eu já sabia que existia aí um déficit de formação pedagógica. Era então, um profissional da saúde que dava aulas. Profissional. O da aula é um complemento da minha profissão, mais ou menos isso, né? Exatamente, é um complemento da profissão, é um complemento da renda, né? O lugar seguro e o lugar primário é a assistência, realmente, e a educação fica para segundo plano. E aí uma coisa que me chamava a atenção é que na área da saúde, assim, bastante lugares exigem pós-graduações, especializações lato sensu, né? Para diversas áreas específicas na enfermagem, na saúde, mas a gente pensa que a educação, ela também é uma área específica, né? Então, assim, esses professores, eu já imaginava, assim, que eles tinham menos formação pedagógica, né? E mais formação específica do conhecimento lá das disciplinas. Perfeito. E a gente sabe que na educação é fundamental, assim, tem a formação pedagógica. Então, esse foi um nó aí, esse foi um dos principais pilares da pesquisa. Você fez uma frase até assim, poética aqui, né? Você colocou assim, né? Que o currículo está para a escola, assim como a água está para os peixes, né? Eu achei uma baita sacada, né? Porque o peixe só sabe a importância da água é quando tira ele da água, na verdade, né? Muito bom. Boa, né? No caso do currículo que você analisou, que é da própria Santa Casa, né? E validado pelos entrevistados, ele foi construído coletivamente ou é algo assim que foi feito pela alta cúpula e sigamos assim? Só para eu saber, é algo que está assim, todo mundo já sabe ou tá lá que a gente apresenta para o MEC, mas não. Entendeu? Entendi. A escola existe há 30 anos e a gente tem nas bases, nos documentos, né, esse nome de currículo integrado. E isso foi uma outra inquietação minha. Você é o chato da integralidade, mas por que é integrado? Vamos ver isso, né? Integrado, será que é uma coisa de fachada? Tá. Será que a gente precisa, assim, esmiuçar o que é integralidade, né? O que é currículo integrado? Puxa, currículo é tudo, absolutamente, tanto na educação quanto fora da educação, absolutamente, currículo é tudo. E como que a gente alcança essa integralidade? Para mim, isso foi um grande desafio. Nesse sentido, lá em 2010, a gente fez um credenciamento com o Ministério da Saúde quando existia o Profai, né? Que era um programa aí de formação complementar, aí mais especificamente, um programa de complementação para o técnico em enfermagem. A gente tem duas divisões, né? Na educação básica, no técnico em enfermagem, o curso é técnico, mas a gente tem a habilitação intermediária, que é o auxiliar de enfermagem, e nós temos a habilitação definitiva, que é o técnico em enfermagem, né? Então a gente tem uma saída no meio do curso deles, né? E como a gente fez esse credenciamento aí com o Ministério, uma das exigências do Ministério era que o currículo ele se apresentasse de maneira mais integrada, né? Que na saúde, hoje, vem sendo conversado bastante sobre isso.
Só que daí uma outra questão é até que ponto nós chamamos algo de currículo integrado, o que é de fato currículo integrado, né? Porque a gente sabe que parece que virou moda, né? As pessoas falarem isso. E, na verdade, na educação isso está até que batido já para os pesquisadores. É como a gente reinventar a roda, que é a integralidade do sujeito, por exemplo, né? Uma educação integral. Então, aqui nós temos 5 módulos, por exemplo, é um curso modular. Os 3 primeiros módulos, eles são do auxiliar de enfermagem, que é a qualificação, essa habilitação intermediária, que dá a saída para o mercado de trabalho. E mais 2 outros módulos que complementam, né, a formação deles, que é o técnico em enfermagem. O curso é técnico, não é auxiliar, é técnico, que dá a habilitação definitiva. Então, para isso, é engraçado que nas nossas disciplinas, dizendo assim, elas deixaram de ser fragmentadas na escola. E isso está no projeto pedagógico da escola, né, em outros documentos também, e elas se integraram, né? Então, assim, a gente tem uma mistura disciplinar dentro de um mesmo módulo, dizendo assim, aonde a intenção é que essas disciplinas se conversem, e isso é um desafio muito grande para os professores. Como, por exemplo, no módulo 1, assim como na formação em saúde, a gente tem as disciplinas sociais, né, que entendemos por saúde não somente um fenômeno biológico, né, como era compreendido antigamente, inclusive até pela Organização Mundial da Saúde. É ausência de doença, né? Somente a ausência física de doença, né? Sim. E hoje essa compreensão ela caiu por terra já há muito tempo. Compreendemos que saúde ela é um repleto estado de bem-estar, né? Biopsicossocial, né? E por isso a gente precisa dar ênfase às questões psicossociais, porque essa lógica biologicista ela é muito presente, né? E dialoga muito aí com as questões mais mercadológicas, mais conteudistas, mais tecnicistas, né? E que certamente, assim, favorecem a indústria farmacêutica, favorece os grandes laboratórios, os planos de saúde, né? E o SUS não compreende dessa forma. O SUS tem inúmeras políticas aí nacionais, né? Que ele, de fato, compreende saúde como algo muito maior, né? De maneira, assim, até diria biopsico-sócio-espiritual, né? Para além do biopsicossocial. Então, essa integração curricular, ela acontece. E aí, assim, aquele professor que dá aula no módulo 1, lá nas disciplinas mais sociais, que é políticas de saúde, por exemplo, bioética, nutrição e alimentação, suporte básico à vida, SUS propriamente dito, e versando com outras disciplinas que são mais biológicas, né? Como que, por exemplo, esse professor, ele se desenvolve, porque a gente, de uma maneira geral, né, os cursos aí de saúde, eles tendem a ter essa visão hospitalocêntrica, Arquimedes. Sim, né? sim. Então, o hospital está realmente no centro de tudo e uma visão curativa, né? E não preventiva, e não que faça uma promoção da saúde, né? Visando uma melhor qualidade de vida, uma maior expectativa de vida, né? Não só do ponto de vista individual, mas do ponto de vista coletivo, de fato. Né? Então, assim, isso existe do ponto de vista mais formal, né? No papel. No papel. Mas para que a gente chegue lá, é diferente. E aí, eu vou falar para você que é um trabalho, assim, realmente de formação docente. Então, hoje eu sou diretor da Escola de Enfermagem da Santa Casa, né? E um dos nossos desafios aqui é fazer a formação continuada. Na saúde, a gente fala sobre uma formação permanente, né? Que é chamada de educação permanente. Ela versa aí, inclusive, com uma multiprofissionalidade, uma interdisciplinariedade. E aqui também, o curso de enfermagem, ele realmente, assim, precisa alcançar talvez, eu gostaria de falar não a interdisciplinaridade, mas a transdisciplinaridade, como a área da saúde requer, né? Sim. E nós verificamos que, inclusive na pesquisa, que é com formação, é com avaliação dos processos educacionais, né? Com indicadores de qualidade educacionais, que a gente vai conseguir localizar o rumo que a gente quer traçar para que nós tenhamos aí um programa de educação continuada dentro da escola, em trabalho, né? Que hoje existe, ela está inclusive no calendário escolar, aprovado assim pela diretoria de ensino, para que a gente faça esse trabalho
mais integral esse trabalho de formiguinha e sabendo desse déficit de formação pedagógica. Por exemplo, 70% dos professores aqui da escola, eles não têm formação pedagógica. Ou seja, não sei a qualidade deles, mas por exemplo, a parte didática pode ser que tenha um gap aí, né? Exatamente. Então, sabendo desse problema, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, a gente escolheu o caminho aí, já que, por enquanto, a gente não pode oferecer esse curso, então a gente pode oferecer um programa de educação continuada em formação, para que a gente venha diminuindo esse gap aí didático, metodológico, né, que os professores têm. Em contrapartida, o maior índice de formação e especialização dos professores é em urgência e emergência, e isso não é só aqui, né? Em outras pesquisas falam isso também. Então, assim, a gente percebe que dentro da escola a gente precisa ser especialista em educação e não em outra área. Sim, mas na saúde a gente sempre fala que o diagnóstico é o primeiro passo para a cura, né? Se você não sabe o que o cara tem, como é que eu vou curar, né? Então, assim, você já deu, na época, né, que você decidiu, você deu um flash, né? Esse é o estado da arte, né? O nosso problema está aqui e a gente vai pensar agora um produto para resolver. Mas antes de eu dar um spoiler para falar do seu produto, eu quero só deixar claro a questão da metodologia, né? Que você incluiu, né? Uma pesquisa de campo, né? Você aplicou questionário a 30 funcionários e entrevistou algum deles, né? Primeiro, uma coisa que me incomodou, porque eu sei que quando a gente é chefe e a gente é pesquisador, às vezes os papéis se confundem. Então, assim, vamos supor que eu seja seu funcionário e você quer me entrevistar para o seu mestrado. Aí eu falo assim, mas eu respondo o que ele quer ouvir ou o que eu penso? Porque pode ser que seja bom para a entrevista dele, mas pode ser que eu perca o emprego. Então, assim, primeiro, assim, não rolou um perigo dos papéis, assim, existe uma hierarquia e eu vou falar o que ele quer. Então, primeiro, a questão foi essa. E a segunda é o seguinte, das entrevistas, né, dos questionários, das entrevistas, algo te surpreendeu? Você fala assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E aí depois a gente vai contar sobre o seu produto. Sim. Começando pela primeira pergunta. Na época, eu não era diretor. Na época, eu era professor. Então já tinha hierarquia. Mas mesmo assim, aconteceu isso que você está falando, essa confusão, né, de pesquisador. Quem é o pesquisador, quem é o professor, quem é o enfermeiro, né, porque a gente acaba vindo de todos esses lugares. Sim. E foi um processo, eu diria para você, eu consegui, assim, me encontrar, porque realmente eu sabia que eu precisava diferenciar e colocar cada coisa no seu lugar. Para isso, Arquimedes, eu escolhi a análise textual discursiva, elaborando assim alguns metatextos nos resultados da pesquisa, né, para que, inclusive, eu como pesquisador pudesse entrar com mais facilidade como pesquisador e como professor ao mesmo tempo. Eu não respondi o questionário, obviamente, né, mas eu sou parte da pesquisa também enquanto professor da escola. É quase uma parte de pesquisa participante, né? Você está envolvido com o objeto. Observação, exatamente, participante. Então, para facilitar isso, acho que esse método me ajudou bastante, assim, né? Então, eu tinha um pouco mais dessa liberdade de entrar e sair da pesquisa, porque realmente foi difícil esse desafio aí de não misturar as coisas. Né? Quem ama o feio, bonito lhe parece, né? Às vezes fala assim, nossa, como o cara tá falando mal do meu curso que eu acho tão bonitinho? Ou então assim, nossa, como ele é lindo, eu achava que era feio, né? Exatamente, e as questões de tendenciosidade, né? Para que lado eu vou tender, porque eu também tenho a minha opinião. E assim, eu compreender a perspectiva, a compreensão dos outros professores, sem dúvida, foi um desafio para mim. E eu acho que é isso a primeira pergunta. Sobre as surpresas. Olha, apareceu muita coisa boa sobre as surpresas. E assim, eu até pensava que ia ser pior do que eu imaginava. Pô, menos mal. Então, eu acho que as surpresas, elas foram essas. Primeiro, uma surpresa, assim, foi que muitos dos professores, eles fazem o currículo integrado. Tá na essência, até que não teorizado, até que muitos não tenham uma formação pedagógica, né? Não é essa a questão. A questão é até que empiricamente, e pela formação lá na enfermagem, e pelo cotidiano da assistência, porque sem dúvida a saúde nos humaniza, né? Eu percebi que, assim, muitos dos professores, eles praticam o currículo integrado sem saber que é o currículo integrado. Que tem esse nome, né? Bonito, né?
Nem sei o que é integrado, mas é isso que eu faço. Exatamente. Então, até seguindo aquele princípio de integralidade do SUS, Sim. né? Ele segue lá com o paciente, nas dimensões biopsicossociais, e ele tem essa tendência a desenvolver isso como professor em sala de aula. É claro, com um gap aí de formação e de questões didático-metodológicas, mas muitos desses professores, eles conseguem fazer uma boa prática pedagógica, mesmo assim, com déficit de formação pedagógica, com a bagagem que eles têm da própria enfermagem, que são áreas, né, muito, assim, correlatas. Então, isso foi um ponto que me surpreendeu, né, positivamente. Certo. Né? Bom, aí você teve o diagnóstico, você falou, bom, eles falaram isso, apontaram algumas coisas que eu posso melhorar, e você fala, bom, é o mestrado profissional, eu tenho que propor um produto ou uma intervenção. Conta agora a cereja do teu bolo, porque isso que é a parte mais legal da entrevista. Ah, esse é o melhor, é verdade. Sim. Em relação ao produto, ele nasceu lá na pandemia, na verdade, né? Historicamente, a gente faz a Semana de Enfermagem. A Semana de Enfermagem, ela é, assim, reconhecida pelo país, pela Câmara, pelo Congresso, ela é sancionada, isso desde lá das primeiras regulamentações da enfermagem no país. É interessante que nós não temos um dia para comemorar a nossa profissão, nós temos uma semana, né? Tamanho também seja a classe que nós ocupamos, não só de enfermeiros, mas de técnicos e auxiliares de enfermagem, hoje também as obstetrizes, né? E a gente tem uma semana aí que ela vai do dia 12 de maio a 20 de maio, né? Que a gente precisa comemorar aqui na escola, celebrar essa semana. Historicamente, a gente faz isso, é um evento que a gente chama palestrantes, quase sempre na sua história foi por meio de palestras, a gente fazia esse evento. E na pandemia, por conta das aglomerações, isso ficou um pouco delicado. Então, a gente está em 2023, lá em 2022, o ano passado, a gente estava elaborando a semana de enfermagem aqui na escola e a pandemia tinha dado uma tréguazinha, né? Só que bem naquela semana a gente teve um aumento assim significativo de casos na própria instituição, que é uma instituição hospitalar, né? E aí assim, respeitando as diretrizes institucionais, independentemente que nós sejamos uma escola, a gente decidiu fazer diferente e não trabalhar com essa lógica de palestras que favoreceria aí uma aglomeração. Então, a gente pensou em fazer uma atividade artístico-cultural aqui na escola. Então, a gente tem um prédio que ele tem 8 salas de aula e são turmas de manhã e turmas da noite. Então, a gente fez um projeto com os professores, com os coordenadores da escola e com os alunos, né, os sujeitos principais aí, para que a gente pudesse não aglomerar e deixar os alunos terem as criatividades dele, dando um tema. O tema seria oferecido pela ABEM, pela Associação Brasileira de Enfermagem, que é quem faz os temas, né, lidera aí a parte de pesquisa e educação na enfermagem. E a recomendação, assim, da ABEM realmente era a luta contra o coronavírus, né, o trabalho do SUS, os profissionais de saúde, a valorização da enfermagem, e ela sempre prioriza as questões artísticos culturais. Isso, assim, veio a calhar, na verdade, porque a gente entra pelas questões científicas, sem dúvida, valoriza as questões científicas por estar na escola, mas não só, as questões filosóficas, né, dentre outras áreas do conhecimento, as questões psíquicas e sociais aqui na escola. Mas, propriamente, as questões culturais, nós percebemos que elas são deixadas a desejar no nosso currículo Arquimedes. Né, as questões culturais, as questões artísticas. E, pensando que a grande primeira, assim, precursora da enfermagem, que é Florence Nightingale, define enfermagem como uma arte, a arte do cuidar, né? Então, arte no sentido não como um artista que pinta uma tela ou que participa de uma peça de teatro, né? E todas as artes que a gente conhece aí, convencionais, a música, a dança, o cinema, enfim, não é nesse sentido. É a arte de cuidar de alguém doente, né? E nesse sentido de trocar experiências, como aquela fala de Jung, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando tocar numa alma humana, seja apenas uma outra alma humana. É nesse sentido
sentido, do calor humano, né? Então, nós pensamos junto com a coordenação, junto com os professores e junto com os alunos, como que a gente poderia utilizar as salas de aula, fazer um rodízio de criação coletiva com meios artísticos. E o que saiu foi, a gente utilizou cerca de 5 salas de aula, no período da manhã, no período da noite, numa lógica assim. Uma das salas de aula, elas foram um palco de educação em saúde e podcasts, entrevistas, um pouco do lance de comunicação, de jornalismo, como que tinha sido a pandemia para alguns enfermeiros, e a gente projetou isso. Outros, orientações em saúde, para promoção da saúde, para prevenção da doença em relação ao coronavírus, mas não só, né? Assim como também uma melhor qualidade de vida por meio da alimentação, diminuição de tabagismo, de outras drogas, atividade física, né? Então, assim, a gente foi fazendo uma orientação desse tipo. Numa outra estação, foi mais ou menos assim que a gente chamava, foi uma peça de teatro promovida pelos alunos. Eu era professor na época e, assim, eu fui o coordenador dessa encenação. Foi muito bacana, porque a gente conseguiu atrelar questões muito políticas da época, um governo muito difícil, necropolítico na época, que favorecia aí aglomerações e favorecia a economia como a principal, em detrimento da saúde. Então, a gente fez uma peça de teatro com os alunos, que era uma situação de um bar, e as pessoas se contaminavam, e a gente trabalhou conceitos, por exemplo, como conceitos transindividuais, que não eram aqueles jovens que estavam no bar, que apenas eles estavam se contaminando, eles e correndo riscos. Ainda não havia a vacinação, já havia vacinação. Não, já vi. Mas na peça não. Tá, ok. Que a gente fez lá atrás, por exemplo, outras famílias, pessoas idosas, com problemas de doenças crônicas, estavam aí pegando as doenças daqueles jovens que estavam indo para essas aglomerações, e essas pessoas e esses familiares, eles estavam sentindo na pele a doença, se internando, né, numa lógica de colapso do sistema de saúde, aonde parte dessas pessoas morriam, né? E isso reflete aí as 700 mil vidas perdidas no nosso país, sem dúvida, né? Então, assim, uma peça bem politizada nesse sentido. Outra estação foi as práticas integrativas, muito bacana também. Então, teve, assim, meditação, teve reflexologia palmar, teve questões vinculadas às práticas integrativas aí, que elas não são convencionais ao nosso currículo. Isso é uma coisa muito interessante, né? A gente dá, assim, uma preferência à alopatia, à medicina tradicional, e a gente não conversa muito sobre outras terapias holísticas, né? Como terapias integrativas de fato, reiki, enfim, cromoterapia, barra de axis, entre tantas e tantas que tem, que são mais promovidas aí pelo continente oriental, enfim, né? Isso foi o seu produto? Você gerou isso como produto, ou o seu produto foi gerado a partir dessa atividade? Eu teorizei o produto a partir dessa atividade. Ah, tá, ok. Aí sim. Okay. Isso. Nossa, então caiu como uma luva para você, né? Você tinha caiu como uma luva. E assim, realmente eu entendi, Arquimedes, que no currículo integrado nos falta essa dimensão que ela não estava no foco, inclusive, que é a dimensão artístico-cultural na enfermagem. Até porque você tem tempo, né? Você tem que encaixar um monte de coisa em um currículo que é super justo, né? E isso é menos importante, mas não é, na verdade não é, né? Exatamente. A gente é um curso muito corrido, né? Ele tem esse caráter conteudista, assim, infelizmente, porque ele é técnico, eu não posso falar, ele é técnico, né? Ele tem uma formação rápida para o mercado de trabalho, mas como que a gente toca o aluno com o conceito de experiência, né? Então, assim, a semana de enfermagem, ela nos oferece isso, né? E é algo que a gente pode, assim, continuar para que a gente favoreça esse cenário de experiência com o aluno do ponto de vista mais artístico, que vem ao encontro da enfermagem. Uma outra estação, só para terminar, tá? Foi sobre segurança do paciente, que é algo um pouquinho mais específico da nossa área, né?
né? Em relação à higienização das mãos, né? Algo bem reflexiva, inclusive, assim, que a gente sabe que é um grande problema na saúde e essa campanha, ela não termina e as taxas de infecção hospitalar sempre são muito altas, então a gente teve isso. E o museu, a gente fez um museu. A gente fez um museu, assim, com Florence Nightingale, contando histórias da pandemia. Tinha uma aluna, inclusive, que ela estava, assim, vestida como Florence Nightingale, com uma lâmpada na mão, sabe? E ela explicava sobre histórias da pandemia, ela explicava sobre a própria Florence, a história de Florence, e aí nós tivemos a participação de alguns professores que tinham alguns artigos médicos hospitalares antigos, trazendo pra gente, assim, boa parte aí desse conteúdo, desse conhecimento que é histórico. Então a gente fez aí diversos quadros nesse museu e diversos artigos que a gente ia conversando sobre eles. E na época também, como uma ação vinda dos alunos para politização, a gente discutiu dentro dessa estação o PL, que foi o 2564/20 na época, que era sobre o piso salarial da enfermagem, né? A novela. A novela. Sim. Está sendo tramitado, enfim, mas na época ainda não tinha pareceres. E sobre a jornada das 30 horas semanais, que é uma luta constante há mais de 30 anos aí na nossa profissão. Então a gente conseguiu, né, falar sobre questões de politização, falar sobre questões artísticos, culturais, trocar experiências, entre muitas outras questões que o currículo da escola precisa aí se engajar cada vez mais para chegar mais perto do processo de integralidade do sujeito. E o mais engraçado disso tudo é que, assim, a gente sabe que o aprendizado, ele não é racional, ele é emocional. Então, apesar de todos os conteúdos que vocês oferecem nas demais disciplinas durante os anos de formação, provavelmente daqui a uns anos você vai perguntar o que você lembra do teu curso? Eu lembro daquela semana, lembra quando eu participei da peça e eu vi alguém fazendo o papel da criadora da enfermagem? Nossa, porque é emocional, isso é que eu grava, né? Igual assim, tem professor que é muito legal e o conteúdo é muito chato, mas você, pelo professor ele consegue passar, e o contrário também é verdadeiro, né? Então, assim, puxa, foi muito bacana, né? Eu acho e espero que fique, né? Comigo ficou, com os professores ficou, foi uma semana inesquecível, diferente, e assim, sem dúvida, eu espero que tenha ficado com os alunos, né? No ponto de vista emocional mesmo. E para encerrar, eu queria saber, assim, aparentemente eu já tenho uma resposta pelo brilho dos seus olhos, mas assim, a experiência do mestrado para você na USCS foi algo bastante positivo? Foi? Eu sei que você pegou pandemia, você pegou um monte de coisa no meio da história, mas apesar disso... Olha, Arquimedes, que boa pergunta. Foi algo revolucionário na minha vida, né? Porque o mestrado e as disciplinas do mestrado me deram a base para pesquisar e para eu ter a dimensão sobre o que é a educação básica, não sob o ponto de vista de uma escola privada, muito específica, né? Técnica, né? Mas sim do todo, que é organizado aí, né? Pela LDB, pela formação mesmo, pela educação do nosso país, né? Então, assim, me trouxe muito conhecimento sobre a educação básica que eu não tinha. Eu diria para você, assim, que, sobretudo, a questão da avaliação, né, dos indicadores, larga escala, assim como também as questões mais metodológicas, didáticas, de gestão, né, na formação de professores, na formação de gestores, e também sobre a própria formação docente. Foi a partir das disciplinas, sem dúvida, que eu consegui fazer alguns capítulos da dissertação, que veio ao encontro aí certinho com o que eu estava procurando. Então, para mim, foi uma experiência revolucionária. E esse produto, né, que aconteceu, que realmente, assim, veio a calhar, a teorização desse produto, e logo em seguida, uma coisa que também aconteceu foi uma alteração aqui, por parte da instituição, uma alteração aqui, uma movimentação na gestão da escola, onde eu fui convidado aí para dirigir a escola, né? Então foi por conta do mestrado que tudo isso aconteceu. Inclusive, eu só fui aceito, eu sou enfermeiro, né? Eu só fui aceito pela diretoria
diretoria de ensino e homologado como diretor da escola por conta dessa formação aí no mestrado profissional em educação. Essa dissertação foi uma ampliação do conceito de currículo para mim. Em Paulo Freire, né? Em Antônio Gramsci, em Rimeno Sacristã, em Michael Apple. Então, assim, foi realmente Arquimedes. O enfermeiro, ele não tem essa formação, né? E é o negócio da reinvenção da roda. Então, assim, esses caras já falavam em currículo integrado, não nomeando o currículo integrado, né? E eu vim perceber que o currículo integrado, ele é antigo, na verdade, né? E difícil de ser compreendido, né? Nesse sistema neoliberal que nós vivemos, né? Então, assim, eu acho que é isso, sabe? Essa tendência progressista do currículo, a gente começou aqui a caminhar um pouquinho mais, né? A conscientizar um pouquinho mais alguns processos que ainda acredito que vai demorar bastante para a gente chegar onde a gente quer. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.